Meus irmãos, falar, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Louva a Deus por esse glorioso momento. E fico muito feliz de cada dia mais ver que a realidade de Deus é muito gloriosa, muito perfeita, muito real. E uma coisa que muito me alegra é saber que Deus está entre nós. Lá no início da nossa vida, a gente ouve muitas declarações bíblicas, ouvimos muitas coisas, e eles são até difíceis de sustentar. Porque parece que coisas que estão tão longe, tão longe, tão longe, e que elas nunca vão chegar. Mas aí o próprio Deus vai fazendo com que nós possamos alcançar. E hoje é um dos dias que eu estou muito feliz com Deus, mas muito feliz, muito feliz. Feliz pela vida dos irmãos, dos companheiros, dos amigos. Feliz, mas estou feliz demais. Mas, por um outro lado, eu fico muito surpreendido e vejo que a obra de Deus é muito mais profunda do que nós possamos pensar no primeiro momento como uma coisa muito fácil, e não é fácil, mas eu estou feliz. Então vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 1 até o verso 3. Amém? Capítulo 3. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for comigo. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repita comigo, por favor. Na verdade. Te digo que aquele que não nascer. De novo. Não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Olha, vou fazer essa pergunta. Irmãos, a velocidade espiritual de Deus, uma velocidade muito gigantesca. Eu estou aqui, mas estou muito acelerado pelo Espírito. Porque quando alguém fala alguma coisa que não é uma realidade, ela até se dá de uma forma que não é a realidade, então você fica preocupado ou pensativo: bom, não é a realidade. Mas existe uma coisa muito preocupante com a vida daquele que crê e confia em Deus, que Deus é uma realidade, mas uma realidade. Deus é uma verdade, Deus é uma ciência tão precisa, tão real, mas o que mais, na verdade, é fascinante, que para muitos ele não é real. E eu começo a ver todas as coisas que inicialmente nós pensamos, elas não fazem um sentido, como eu disse, no primeiro momento. A Bíblia diz que aquele que vive por vista, ele vive em pecado. Então o homem vive por vista, ou seja, ele vive na contramão de Deus. Porque aquele que vive por vista, ele olha para si mesmo: bom, se eu ver, eu creio. Se você não ver, eu não creio. Então aquele que vive por vista, ele vive em pecado. Porque a Bíblia diz que o justo, o homem justificado por Deus, ele vai viver da fé. Então, ele vendo ou não vendo, ele crê. É diferente daquele que vive por vista. Porque aquele que vive por vista, ele não vai entender muita coisa. Porque quando ele vive por vista, ele vive considerando a própria palavra, o próprio proceder, o próprio projeto humano dele. Ele não vive considerando o projeto humano de Deus. O projeto humano de Deus diz que o justo viverá da fé. Aí alguém vai dizer: poxa, mas é muito distante, pastor. Viver da fé não é algo fácil. Mas depois de um longo tempo da vida, você vai começar a entender que não é algo fácil, mas é algo obrigatório. E por que eu digo isso, irmão? Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, muitas coisas não fazem o sentido inicial, como eu falei. Alguém vai dizer: mas por que alguém iria morrer numa cruz do Calvário? Por que alguém iria se mutilar, se envergonhar e morrer na cruz? E depois de tudo isso ressuscitar? Mas, pastor, me explica bem por que isso. E por que Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho? Mas Deus amou o mundo de tal maneira, mas por que Ele amou? Me explica o sentido que faz um Deus amar o mundo. Qual é a razão que Deus ia amar o mundo?
E qual é a razão que você vê Jesus dizer: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Mas peraí, eu não estou doente, por que ele veio para mim? Irmãos, tem muitas palavras em que Jesus nos ensina a fazer a abordagem espiritual para que nós possamos compreender as coisas que estão ao nosso redor. Então Jesus diz: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas peraí, mas eu estou bom, estou bem de saúde física, biológica. Irmãos, quando Deus nos abre o entendimento, muitas daquelas razões que supostamente o homem acha que tem, elas estão atreladas a uma racionalidade humana. Então ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Mas por que ele amou? E aí você começa a se perguntar: mas ele tem uma razão muito grande para ele ter amado o mundo. E aí então, quando Deus começa a abrir a porta da palavra, você vai entender de uma forma em que Deus é muito generoso, muitíssimo educado, preservador, e ele não vai dizer para você explicitamente: olha, o problema é esse. Por quê, irmãos? Ele diz bem claramente: olha, o que faço hoje, você não entende. Mas peraí, o que eu faço hoje com você não entende. Mas amanhã você entenderá. Por que a palavra de Deus mostra claramente o que faço hoje você não entende? Se Deus fosse abrir a realidade de todos os homens, Ele ia mostrar uma realidade tão forte para você, que talvez muitos não suportassem o que é a realidade. Então, quando a irmã Rosângela falou algumas coisas aqui que eu tenho o hábito dado por Deus, eu não tenho nada, absolutamente nada. Não estou falando isso por poesia, mas eu sei que eu não tenho nada, eu sei que eu não tenho. E é muito difícil você, dentro do mundo espiritual em que Deus chama você, no mundo invisível, você conviver com aquilo que é visível, porque é necessário entender primeiramente o visível, de forma que o invisível ele é majoritário em todas as coisas. Mas alguém diz assim: mas como assim? O invisível é majoritário em tudo que você possa pensar ou imaginar, tudo. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra com muita clareza Deus usando uma pessoa. Eu converso com a irmã Rosângela, mas ela sabe que eu tenho dificuldade de ser entendido muitas vezes. Mas eu sei que eu não sou entendido. Mas eu louvo a Deus porque eu vejo Deus falar na boca dos irmãos, como eu sou já nessa manhã. E uma coisa que o irmão Albino falou aqui, dizendo que se Deus aparecesse aqui, qual seria o seu primeiro pedido? Para alguém que não conhece, talvez tivesse o pedido da terra. Deus usando ele falou: se Deus aparecesse aqui, qual seria o seu primeiro pedido? Alguém quer dizer: eu ia pedir uma casa, um carro. Eu ali prontamente disse: Senhor, salva minha alma. E por que eu fiz esse pedido, irmãos? Não é porque eu seja bom, ou esteja olhando o lado de uma vida exagerada. Eu quero dizer para você, quando ele fez uma pergunta, eu respondi porque eu sei que a incredulidade, ela não tem cura. Você entende? Porque quando os homens estão na terra, que você vê Deus falar, que Deus amou o mundo, então, por que ele amou? Ele está vendo todos são doentes, essa doença não tem cura. A incredulidade não tem cura, é incurável. A doença que o homem tem na face da terra, ninguém pode curar, mas ninguém pode curar. Então ele diz: Deus amou o mundo por quê? Eles não têm cura. A doença que eles têm, qual é? A incredulidade, a doença de coração. E essa doença vai contra mim. A doença que eles têm, ela mostra sintomas de que eles me odeiam. Eles mostram sintomas de que eles querem viver para eles. Então é uma doença incurável. Aí você vai entender por que Deus amou o mundo. Isso é uma doença incurável. Meu Deus, aleluia. Todos eles, é uma doença incurável. Glórias a Deus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender o quê? Que quando Jesus faz as declarações bíblicas, ele mostra que foi necessário que um morresse por todos. Mas por que ele morreu? Ele morreu para salvar essa doença incurável. E agora, nós estamos reunidos na casa de Deus, foi uma proposta: que todos possam, na verdade, entender que assim como um morreu por todos, agora está justificado por Deus que todos morram por um, que na verdade é a ordem de Deus. Glórias a Deus. Existem muitas coisas que Deus vai esclarecer, considerando a tua fome e a tua sede espiritual. Quando nós não temos fome e sede espiritual, fica muito complicado você entender algumas coisas, porque elas não virão no mesmo tempo que você lê.
A Bíblia fala do justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nenhum. Só que existem momentos de transição. Você aceitou a Cristo, tem uma idade espiritual, mas ainda não consegue entender aquelas razões da Bíblia, porque elas são entendidas de uma forma espiritual. Ao momento que Jesus fala para Pedro, quando houve a ação de Jesus lavar o pé deles, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Aí o próprio Jesus diz assim, ó: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus está falando para ele: se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Aleluia. Podemos entender aqui pela razão da palavra de Deus. Muitas coisas que Deus já falou com você lá na sua infância, na sua juventude, na sua mocidade. Você guardou, mas nunca entendeu. Eu me lembro que um grande amigo, companheiro, já de muitos anos, vem falando comigo há algum tempo, e eu não tinha dado alguma razão a ele. Um grande amigo. E ele me trouxe vários ensinamentos. Quando Deus fala com a nossa vida, Deus quer dizer o seguinte: passe a entender a razão maior de tudo que está ao seu lado. E eu confesso que eu tenho um problema sério. Eu não gosto de fazer nada que eu não entenda. Então, enquanto eu não entender, eu não fico satisfeito. Eu não sei se é pecado, o que é, mas eu me sinto mal. Tudo que eu faço, eu tenho que entender. E leva-se muitos anos para você entender. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu gostava muito de pescar. Mas alguém vai dizer: todo mundo pesca. Bom, acho que não do jeito que eu pescava. Quando eu pescava na praia, eu gostaria de saber, parece uma coisa incrível isso, porque eu vi os homens que pescavam de forma profissional na praia, no Rio, tem muita gente que pesca na praia, é na areia da praia. Eles conversam tão tecnicamente, que você vai dizer assim: eu não consigo entender alguém que vai pescar assim. Alguém que tem noção do tamanho da boca do peixe, o anzol que é para aquele peixe, alguém que tem ideia do comportamento daquele peixe nas águas, e alguém que parece incrível, mas não é história de pescador. O peixe puxa, ele vai dizer: é esse peixe que é o pescador, vai dizer, quando chega é o peixe realmente. Então, dentro de um contexto, a pessoa se aplica muito à pesca, e ele entende, porque eles viajam para o mundo, e essa classe de pessoas é pouco conhecida. Eles vão para a França, vão para todos os lugares ao redor do mundo em busca do peixe. Então eles sabem: esse mar aqui é assim, e a gente aprende no Rio que de 7 ou de 5 até as 10 você pesca, e depois pode ir embora, porque o peixe já foi embora. Mas como assim? Não, já está provado, até 10 horas dá peixe. Depois, mas quando o mar vai acabar para dentro desse ano, não tem mais peixe. Eu não vai fazer, eu já pesquei, mas não sabia disso. O que eu quero dizer é que quando você joga a isca lá longe, você tem que dar a sorte de um peixe passar por aquele anzol e pegar o teu peixe. E há dias que não tem peixe. Então a pesca é uma ciência em que Deus usa para te mostrar que você não vê o peixe. E há peixes que comem devagarinho. Quando você puxa um pouquinho, ele solta. Por quê? Isso não é isca. Isso é uma armadilha. Então o peixe solta a isca. Há peixes que vão na rede. Quando ele vê a rede, em vez de ele passar, ele pula na rede, porque ele sabe que não vai ficar preso. E passado um longo tempo, na minha cabeça, aquela parábola em que Jesus vai e explica toda a ciência e depois diz: olha, eis que vos farei pescadores de homens. Eu nunca entendi muito isso. E aí, quando eu comecei a minha vida em Deus, eu comecei a entender que eu nunca vi um peixe, mas eu pegava vários peixes. E quantas vezes a gente sabe: olha, agora é agosto, né? Então é a época do peixe tal. Eu falo: essa época agora, de agosto até novembro, dezembro, xererite. Você podia pescar o xererite só dá nessa época, certinho. Outra época, ele não dá. Mas por que você passou a conhecer a maneira de pescar? A boca do peixe, o comportamento do peixe, o tamanho do peixe, o peso do peixe. Porque você se teve a investigar o comportamento do peixe. Quando você está na casa de Deus, você deve entender o seguinte: o que é mais sólido, o mundo real ou o mundo espiritual? Eu lá atrás comecei a descobrir que o mundo espiritual, a visita de Deus, é muito mais sólido do que o mundo real. Eu comecei a ver que faz todo sentido eu estar ao lado de Deus do que estar ao lado daquilo que supostamente seja correto para os homens dentro de uma lógica humana, de um intelectual humano, de um cognitivo humano, mas para Deus não faz nenhum sentido.
história. É passageiro. Se não sei se você observou, quando Deus fala na sua palavra, ele diz: a sabedoria do homem para Deus é loucura. Por que ele diz que é loucura? Porque ele ainda não conseguiu entender que muitas razões, ainda que estejam colocadas dentro de um processo intelectual, elas não fazem nenhum sentido. Porque qual problema o homem teria se ele tem uma série de inventos espirituais na Bíblia, e se ele seguisse os inventos e as orientações, ele não teria problema. Mas qual é o problema que ele tem? Ele não é nascido do Espírito, ele nasceu da carne. Então ele não entende. Mesmo que ele tenha um racional, cognitivo, ele é doente. Meu Deus. Ele é um doente, como o próprio presbítero pregou. O presbítero disse que, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo entende: não, eu fiquei são de forma espiritual, mas ainda sou doente. Meu Deus. Mas como você ficou são? Não, você não está entendendo. Eu fiquei bom, mas eu carrego as sequelas da minha doença. Nós estamos dentro da casa de Deus, e há um ensinamento contínuo todos os dias, e já fomos batizados, já fomos levados a inúmeras experiências. E quantas das vezes a irmãzinha fez uma pergunta sobre a realidade de cada um de nós: bom, o que você quer? Eu estou querendo isso, estou querendo aquilo. E a maioria das obras que você pede, elas são em razão de que nós já estamos num processo bem avançado. Mas é preciso entender que a doença que está sobre o mundo, em que Deus teve que trazer o Filho dele, é uma doença incurável. É incurável, por quê? Porque ainda que os homens tenham a sua suposta razão intelectual, quando Deus olha, ele começa a medir qual é o grau dessa doença. Meu Deus. Eu não sei por que a razão, no sentido imediato, eu nunca compreendi. Meu ministério inicial foi dentro do hospício, com os loucos, olhando para os loucos. Eu estive nas cadeias públicas, nas prisões, em várias situações mais esdrúxulas, possíveis e impossíveis. Eu estive ali, pregando o Evangelho, aprendendo com os mais velhos. E muitos daqueles momentos não fizeram nenhum sentido para mim naquele momento. E depois que eu saio dali, por muitos anos as coisas começam a fazer todo sentido. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou vendo que nós temos várias fases cíclicas que me ensinam de forma teológica. Uns falam do Pentateuco, outros falam da monarquia judaica, outros falam dos grandes profetas, dos pequenos, da história da igreja, da vida de Cristo e da revelação. De uma forma muito sintetizada, está tudo na minha mente, de Gênesis até o Apocalipse. Mas muitas coisas, elas não são nunca compreensíveis se você não entender o cerne dessa razão. Mas qual é a razão? Irmão Fernando, a razão é a doença incurável. Meu Deus. O homem tem uma doença incurável. E quando ele entender isso por parte da vida dele pessoal, ele vai começar a entender todo o sentido da face da terra. Ele pode até entender em vários momentos, cada momento da vida, porque é muito complexo para mim. Eu recebi isso de Deus, revelação de Deus, e também pela palavra. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de um momento em que Deus passa sobre a doença, sobre o indivíduo, e Ele dá a oportunidade do indivíduo ficar bom através da visita dele. Aleluia. Eu me recordo quem disse aqui hoje, acho que não tenho certeza, o irmão presbítero Lucas. Quando você olha para uma realidade espiritual, você vai pensar: esse processo é muito pesado, irmão Flávio. Por quê? Porque Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Agora você imagina um problema que você tem que Deus trazer a pessoa. Aí ele vai e usa um tripé. Na salvação tem um Deus que vai puxar essa pessoa doente. E depois vem o Filho. Aleluia. E depois vem o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. É uma doença incurável. Por quê? Porque ele está doente, ele precisa do arrependimento, ele é doente. Ele tem as articulações cognitivas, intelectuais, mas ele é doente. Então, ninguém pode ver o Pai
Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Jesus está dizendo, ó, não chega um em mim se meu Pai não trouxer. Aleluia. Oi, irmã Kelly, que peça terrível, né? São 3 para trazer. E aí você começa a ver o grau cognitivo da dificuldade. Por então começar a abrir para você. Bom, então quer dizer que é uma doença terrível. É a inviabilidade. É onde a razão maior de você entrar num consultório médico é que você vai ficar de frente para o médico. E o médico vai fazer uma consulta. E o óbvio é você subjugar o médico, não o médico, porque quem está doente é você. Mas a doença do homem, ela é tão absurda que ele acha que quem está doente é Deus, não ele. Então há um gigantismo, há uma obra, digamos, infinita, maligna, que não tem cura. Então onde você olhar, você não vê a razão de alguém ser tão devasso, a ponto de querer mudar até a própria natureza. Alguém que nasceu como homem quer ser mulher, e alguém que é mulher quer ser homem. Então há uma devassidão na capacidade humana dos neurônios impossível de reversão. Deus. Esse assunto é impossível. Porque alguém que tem uma idade de ser bisavô ou coisa maior, quer casar com uma moça que vai começar a procriar agora com 15, 20 anos. É uma coisa insana. Não há sanidade nisso. E todos os processos cognitivos humanos, eles são regados de loucura. Eles não têm obviedade nenhuma, é uma loucura. Alguém querer invadir a vida de um homem. Mas o que você quer fazer? Eu quero invadir a vida desse homem, eu quero invadir a vida dessa mulher. A loucura é tão grande que aquelas sequelas daquele que foi vitimado nunca mais sai. Quando você olha para Deus, Jesus faz uma pergunta em todo o contexto: quem dentre vós me convence do pecado? Me convence que faz sentido você estacionar o carro na porta da minha casa. Se eu tiver uma racionalidade, nunca jamais eu vou obrigar você a tirar uma arma e porque você respondeu mal, eu vou matar você com 3 tiros. Pá, pá, pá. Nada disso faz sentido. Por quê? Isso é uma doença. Você não está vendo que é uma doença incurável? Ela está sobre o mundo. E aqueles que são chamados por Deus são chamados para serem curados dessa doença incurável. Aleluia. Quando você pega aqui, você está vendo o projeto de alguém que está em caminho de uma gestação espiritual. O Lobino veio aqui trazer a palavra. Eu me lembrei lá atrás que o Lobino não era crente. Mas aí eu lembro de Jesus falando: se eles guardarem a minha palavra, eles vão guardar a tua palavra. Demorou para eu acreditar nisso. Demorou. Eu conheci o Lobino quando ele não tinha nada de crente também. Aí você olha assim para mim: se eles guardarem a minha palavra, vão guardar a tua palavra. Aleluia. O que eu quero dizer, irmãos? Nós estamos dentro de uma reunião, de um culto, mas que é preciso você entender a razão de que você precisa fazer um bom trabalho. O trabalho espiritual é um trabalho que você é remunerado por Deus. Eu trabalhei muito tempo por minha conta própria, autônomo e bem remunerado. Mas depois houve um tempo que Deus me chamou e as coisas começaram a cair de uma razão para outra, e nem mesmo eu entendi nada. Mas hoje, o que eu faço aqui, eu entendo completamente, considerando as revelações inúmeras de Deus. Glórias a Deus. Quando você diga, então ele é muito bem realizado. Não, irmãos. Quanto menos você souber, menos você vai ser cobrado. Eu aprendi da parte de Deus. Aleluia. O arrependimento é a intervenção inicial de Deus no processo, sabe, de gestação espiritual. Então Deus aborda o homem e ele vai começar então o processo embrionário. Então você vê que o processo embrionário espiritual, em que Jesus explica a Nicodemos, é um processo que ele diz: Nicodemos, é necessário nascer da água do Espírito. Mas quando Jesus responde para Nicodemos, ele fala assim: mas como é que vai se dar isso? E Jesus responde lá na frente, no parágrafo anterior, para Nicodemos, porque Nicodemos, ele viu que Jesus tinha uma outra realidade. Quando você pega o processo inicial, como advogado, como médico, pega o processo para investigar. Aí você vê que
Nicodemos investigou Jesus e falou assim: é só menino, ele faz coisas que ninguém faz aqui. Aleluia. Por que Nicodemos viu isso? Aleluia. As raízes de toda a obra que estava em Jesus eram raízes divinas, espirituais, que ele ainda como homem, ele nasceu enraizado no Espírito de Deus. Aleluia. Então Jesus estava imune à incapacidade humana, a essa doença incurável. Jesus nasceu, transitou para o meio dos homens, mas ele nunca foi doente. Mas e os outros homens? Todos doentes. E quando Jesus olha, ele diz assim: que olha, é necessário arrependimento. É necessário que o homem fique a entender que há necessidade dele ser gerado novamente. Tudo pode gerar novamente, irmão. Nós sabemos que a geração de uma criança humana, ela é dada pela conjunção de um homem e uma mulher. Passados 9 meses, nasce uma criança na carne. A coalizão espiritual entre a palavra de Deus e o Espírito Santo, passado um tempo, ninguém sabe precisar, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, nessa coalizão vai nascer um homem ou uma mulher, nascido do Espírito. Aleluia. Mas quem são os responsáveis? A água e o Espírito. A água é a palavra. Quando você olha para alguém que está doente, você imagina que você tem que rebobinar o inverso daquela velha criatura, tudo que ele aprendeu errado, que está aqui, aí o Espírito Santo de Deus na palavra começa a rebobinar para trás. Volta tudo. Volta. Ele vem para a igreja, volta lá. Aleluia. O nascimento daquele homem é através da rebobinação da água, do Espírito, da mente dele. Então aquilo que fazia propósito da natureza caída, porque ele se torna uma pessoa, digamos, avassaladora do mal. Ele é devasso. Por natureza, ele é devasso. Ninguém ensina ele que ele tem que ser devasso. Ele já nasce assim. Quando você vê, às vezes, uma criação pequena de vacas ou de boizinhos, eles não têm 2 meses, 3 meses. Ninguém ensina o boizinho que ele vai cruzar com a vaca. Ele já vai tudo para cima da vaca. O cachorrinho, 1 mês. Ninguém ensina para o cachorrinho: ó, é assim, assim. O cachorrinho já pula em cima da cachorrinha. O que eu quero dizer? O homem é devasso. Por tudo que ele é, a natureza dele já demonstra maldade. Qual é a maldade pior? Ele vai ser contra Deus e a justiça de Deus. Então ele está doente, uma doença incurável. Imagina alguém que entra no consultório do médico e está doente e quer tratar o doutor, mas quem está doente é você, você não quer se tratar também. Você está doente? Não, peraí, está doente é você. Então quando você entra no hospital de louco, eu já visitei muito hospital de louco. Os loucos, eles ficam quietos. Os loucos não vão mais de você, que bater em você. Ele fica quieto, ele só conversa. Aquilo que não faz nenhum sentido, o louco começa a conversar. Se você não agredir o louco, você nunca vai brigar com o louco. A não ser aqueles mais agressivos, mas você conversa o dia inteiro com o louco. A única coisa que você tem que ter paciência de ouvir é que ele não fala nada com nada, só isso. E ele começa a falar de coisas, viajadas, sem falar, ele é louco. Espiritualmente, o homem tem uma doença incurável, ele é inquieto. Ele não consegue ver o tamanho de Deus. Ele não consegue ver as razões de um Deus que criou o mundo. Ele não consegue. Porque a loucura dele é uma loucura baseada na própria estrutura que ele tem. Então ele é louco. E quando você vê assim, pastor, me explica isso, como ele é louco? Ele tinha todos os princípios de Deus. Mas ele foi lesionado. Quando você tem uma lesão, normalmente você até usa aquele membro, mas aquele membro nunca mais vai ser a mesma coisa. Você pode operar os joelhos. Fiquei bom na inflação, da inflamação. O joelho nunca mais vai ser o mesmo. Você pode operar o ombro, o pé. Nunca mais o ombro vai ser o mesmo ombro. Espiritualmente, o homem está lesionado, doente, uma doença incurável, não pode ser curado. E aí o Deus de Abraão, Isaac e Jacó faz um plano de resgate. Vamos curar, vamos resgatar eles. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso assim de novo. Glória a Deus, aleluia. Então é um processo que você vê que ainda que dentro da igreja nós estejamos aprendendo de Deus, há a possibilidade de alguém ficar lesionado dentro da igreja, carregando, sabe, a vida em direção à cruz. Mas muitas das coisas que ele ainda faz, elas são sequelas da lesão inicial, que ele estava doente,
Meu Deus. E agora ele está em Cristo, mas continua doente. Aleluia. Muitos continuam ainda com uma sequela. Você observa que muitos já tiveram um Covid. Algumas pessoas tiveram 90% do pulmão comprometido com Covid. Estão boas, estão, mas estão respirando um pouco menos. Eu mesmo sou uma pessoa à prova de uma lesão na vida que eu nunca vi. Eu tenho menos 10% da respiração natural como homem. Mas como assim? Se eu falo normal, mas eu tenho menos 10%. Mas como é que eu sou? Eu fiz os testes, o médico disse: o senhor responde 10% a menos do que o processo natural humano. Mas não tem por isso eu deixei de correr, deixei de andar, de nadar quilômetros, não é nadar daqui até quilômetros eu nadava. Lesionado com menos 10%, com doença respiratória, mas atravessava da praia contra fogo, uma praia urca, que a gente levava meia hora, 40 minutos nadando direto. Mas como? Com menos 10%. Onde eu quero chegar, irmão? Para nós entendermos a razão da pessoa de filha de Deus, você tem que entender por que ele amou o presbítero, por que o presbítero vem aqui. Mas não vem pregar no presbítero, porque eles estão doentes. E ainda que doentes, eles fiquem sãos. A lesão é muito profunda, muito grave. Então a pessoa vai carregar por anos, mais anos, a sequela dessa doença. Porque não faz sentido alguém dizer: mas me explica aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Você acha que seria um motivo de uma coisa superficial? Quando você entra no hospital, você vê as pessoas gemendo. Quando você entra no hospital e você vai para um certo morredor, você vê todo tipo de lesão. Aí uns falam aqui ortopedia, aqui trata de oncologia, e vai assim. Eu não sei se você já raciocinou que as lesões físicas biológicas do homem alcançam 100% todas elas. Ah, está com problema no estômago, vamos operar o estômago dele. Está com problema nos rins, vamos fazer um transplante. Está com problema no coração, vamos botar no coração. Quem sabe? Pode entender. Mas em nenhum hospital está escrito assim: sala de ressurreição. Por que eles não colocaram? Eles colocam unidade de tratamento intensivo. Por que eles não colocam sala de ressurreição? Você vai no cemitério, os homens fazem suas últimas homenagens ao morto. Mas eles deveriam entender que poderia ter uma sala de ressurreição. Por que esse é hipótese, pastor? Porque se você vê um homem fabricar um foguete que vai atravessar os céus, se vê um homem na Terra fazendo um projeto que quer morar em Marte, Meu Deus. se você vê o Elon Musk, as coisas que ele fala: bom, mas não vamos morar na Terra, vamos morar no outro planeta, porque o Elon Musk só fala das coisas mais elevadas. Mas por que razão o homem ainda morre? Meu Deus. Ainda que o homem invente todas as coisas, o foguete, ir até a lua, ele pode inventar tudo que você possa imaginar, as máquinas, os motores, tudo que seja mais moderno. A mulher fica grávida, vai lá e faz o acompanhamento da ultrassonografia, aí ela vê o batimento da criança, ele diz que 1 mês, 2 meses, 3 meses, pequenininho, o processo embrionário vai acompanhando, ela deve nascer com tantas semanas, e a criança nasce. Quando você começa a entender Jesus falando para Nicodemos, Jesus está dizendo o seguinte: Nicodemos, que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O homem pode ter a intelectualidade mais absurda possível no vivo humano, mas ele é limitado. Aleluia. Para Deus não incomoda em nada. Por que ele faz tudo isso, pastor? Ele faz tudo isso porque ele é um projeto de imagem e semelhança de Deus. Então, se ele é imagem e semelhança de Deus, ele tem uma velocidade cognitiva de um projeto original divino. Mas ele se tornou um projeto de forma que ele entrou em decadência. Então agora ele está sendo usado em direção ao mal, ou então em direção a si próprio. Porque às vezes ele não é tão maligno como o homem pensa, mas ele é moralista. Porque isso confunde o homem de pensar: mas por que ele é uma pessoa limitada dentro do cognitivo? Ele é moralista: eu não bebo, eu não fumo, não roubo, trabalho, pago todas as minhas contas. Ele é moralista. Mas ele não entende que ele é um projeto falido. Ele é falido por quê? Porque todas as obras possíveis e inimagináveis do cognitivo humano, elas não são justificáveis para Deus e nem anulam a obrigatoriedade do homem servir a Deus. Não anula. Glórias a Deus. Então essa doença é curável.
só pode ser curada se o homem nascer de novo. Aleluia. Não tem cura. Aleluia. Ele é um doente incurável. E quando ele começa a entender que sentido faz toda a riqueza do mundo, nenhum, porque ele continua doente. Que sentido faz ele ser doutor, ela ser doutora, ele ser juiz, governador, presidente? Faz sentido nenhum para Deus. É só mais uma alma doente para Deus. Na obra de Deus, irmão, nós devemos fazer as coisas com devido entendimento da realidade. Porque o novo nascimento, ele vai encontrar uma razão para se dar. Porque o presbítero Douglas trouxe uma palavra e falou sobre renúncia. O que ele está querendo dizer? Rebobina para trás. Rebobina para trás. Por quê? Esse ensinamento é do velho homem. Então tira esse ensinamento. Se você renunciar, você tira o velho homem e manda ele andar para trás. Então ele vai ficando um homem novo. Por quê? Porque Deus vai apagando dos bilhões de neurônios que nós temos e não usamos. Aquilo que é uma impossibilidade científica, medicinal humana. O velho vai mostrar e vai dizer: apaga a minha mente aí. Deixa só 2.500 neurônios funcionando. Quer? Deixa só 2.500, deixa só 2 pontos. Por que eu estou doente? O que você está doente? Eu só penso em direção às coisas mais absurdas. O que você pensa? Então, ontem eu fui dormir e eu comecei a achar que eu poderia conquistar o mundo. Mas de que maneira? Eu vou virar um serial killer. O que você vai fazer? Se você matar 10, 20, 30, 40, eu vou matar. Então você está doente mesmo. Então ele começa a imaginar o possível controle de alguma coisa que ele nunca vai ter. Homens, diante de Deus, Deus fala que são cacos dentre outros cacos. São pessoas doentes. São pessoas que não podem, de maneira alguma, entender que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido do espírito, irmãos, é muito claro. Eu vejo a minha limitação. Pastor, só pode estar em todo mundo? Não. Mas por que Deus pode estar? Porque eu tenho um corpo. Eu levo ele para o Rio, eu levo ele para Minas, para Curitiba, mas eu vou aqui nesse colo, nesse corpo. E Deus é maior que eu. Ele não tem corpo. Pô, pastor, ele não tem corpo, então ele voa onde ele quer. Por quê? Porque ele está numa estratosfera de dominância maior. Ele domina a atmosfera, então ele não tem corpo limitado como o meu, nem como o seu. Então ele viaja nas asas de uma nuvem. Monta na nuvem, vamos lá. A nuvem vai embora. Quero chegar lá do outro lado do oceano, quero 3 segundos. É muito até. A nuvem ouve. Já chegou. Eu preciso mais de mim lá. Quero mais um pouco de Deus. Chegou. Por que eu digo isso? O homem que nasceu do Espírito, ele entende as coisas bem claramente mais do que o outro. Você observa que Gideão, quando teve aquele combate lá, no passagem clássico, Gideão disse que ia vencer a guerra com 32 mil homens. Com quantos? 32 mil homens. Mas para ser a história, 32.500, se não me engano. Aí ele está conjecturando com Deus. Gideão pensou em 32 mil. Deus vai falando. De repente Deus resolve dar o ovelha de Gideão. Com 300 para resolver. Por que ele vai resolver com 300? Porque a força espiritual de Deus é o suficiente para tornar um homem sobre todos os homens. Então eu começo a trabalhar, e quando eu vejo meus queridos irmãos e companheiros, eu tenho toda uma história silenciosa. Você olha para o Eduardo, eu vejo uma história. Você olha para esse daqui, então eu vejo outra história. Para esse aqui, uma história. Você olha para aquele aqui, eu vejo uma história. Você olha para a Rosângela, para as irmãs, para toda pessoa tem uma história. Aí você deve estar pensando assim: o que o pastor pensa? Eu penso que eu tenho que ter uma obra incansável. Eu não tenho saúde espiritual. Se Deus não me der. Por que eu vou cansar? Porque eu também sou um dos doentes que foi resgatado. E eu ainda tenho algumas sequelas. Por isso que você vai exigir que eu seja perfeito. Eu fui resgatado por Cristo, mas eu não tenho sequelas. Eu sou limitado. Eu não consigo ver o que você quer que eu veja. Mas eu carrego você com amor. Porque a vida me ensinou a amar-vos ardentemente uns aos outros. Mas por que eu tenho que amar? Eles eram todos doentes, como eu era também. Se eu observo que a gente prega uma palavra que faz todo sentido, as coisas irem para uma realidade natural e convence do mundo o que faz sentido os homens pegaram uma guerra no mundo em Israel. O que vocês estão reivindicando
para que Israel pare de brigar com vocês. Nós não queremos ouro nem prata de Israel. O que você quer de Israel? O Ramai vai dizer: nós não queremos território, não queremos dinheiro, não queremos ouro. O que vocês querem? Eu quero que Israel não exista mais. O que o diabo quer na reivindicação? Ele não quer ouro, não quer prata, nem quer a salvação. Ele não consegue mais ir em direção à salvação, ele está doente. Uma doença incurável é você entender: não tem cura. E o que vai acontecer? Vai morrer. Então Deus está trazendo o filho dele para dizer: nasce de novo e fica curado. Mas quem é que vai fazer nascer? Deus. Eu costumo dizer o seguinte: os homens da antiguidade viajavam de um continente para o outro. E quem empurrava a embarcação? Quem empurrava a embarcação era o vento. Mas os homens faziam alusão de quantos quilos ou quantos metros de vento estão guardados para fazer a viagem. Não. Botava a embarcação na água, o vento ia soprando, de repente achava, porque a direção do vento vai embora. Você acha que os homens da antiguidade, eles viam o vento? Não viam, mas a embarcação andava. Quando o homem é nascido da água do Espírito, ele começa a ver que Deus mudou a direção da vida dele. Ele começa a mudar e ter todo sentido de que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido. Aleluia. E aí o que acontece? Glórias a Deus. É muito mais. Aleluia. Eu não preciso ver o vento para que ele exista. Aleluia. Eu não preciso ver que a embarcação, as caravelas, as jangadas, elas eram sopradas pelo vento. Eu não preciso ver. O que eu vejo é que a caravela, a jangada, já chegou no seu destino. Você espiritualmente não precisa ver o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para você ver a palavra. Quantas promessas Deus está repugnando de forma que você abandone a sua doença incurável? Aleluia. Por que o homem que lê menos Bíblia, ele tem sinais de menos imunidade? Porque ele, ainda que esteja no gestacional, numa vida espiritual, ele procura tomar mais, ele procura menos remédio do que a necessidade dele. Então ele é o homem mais doente. Deus quer nos falar nessa manhã Deus poderoso. que o processo excepcional de Deus na minha vida, eu não sei quanto tempo vai durar, mas uma coisa eu entendo: eu fui salvo, eu faço muitas obras espirituais. O que você usa para ficar melhor? Você toma para ficar curado dessa doença, é curado. Olha, eu costumo medicar conforme a orientação de Deus com jejuns, com leitura da palavra. O que mais? Eu costumo orar muito. As pessoas me chamam até que eu sou louco, né? O irmão Ricardo me viu orando muito. O irmão que está aqui na frente, do nosso querido irmão e companheiro. Eu coloquei a casa dele para fazer a primeira igreja. Eu orava das 8 até meio-dia, de 8 até 1. Eu falei: por que tudo isso? Você não entende, mas eu estava doente. Aleluia. E Deus precisava repugnnar a minha vida no sentido Glórias, orar. glórias a Deus. Eu estava no sentido horário, vacilador, que minha doença estava crescendo muito. Então eu fico devasso, eu fico insuportável, eu fico um homem irracional. Eu brigo com a minha mulher, vou brigar com meu filho, vou brigar com os vizinhos. Eu estou doente. E se não repugnar a minha vida na palavra, porque o Espírito Santo de Deus é um lugar de amor e confiança em Deus, eu vou ficar mais doente. É verdade, Então Deus. quanto mais eu oro, Ouça. mais eu vou ficando com a sanidade e com a imunidade espiritual estabilizada. Glórias a Deus. Você tem uma pessoa que não ora, é um doente. Ele não lê a Bíblia, mais doente. Quantas vezes o presbítero fala: vamos ler, vamos ler. A pessoa nem lê nada, quantas vezes nem abre nada. Mas e aí, irmão? Quando eu olho para ele tomar, ele nunca me viu na vida dele. Cheguei para a casa dele, para ele, falei: você não quer dar lugar nessa garagem? O que você vai fazer aqui? Vou fazer uma igreja. Mas aqui não tem nem piso. Não importa, Marcos. Eu quero começar a igreja. Deus estava repugnando a minha mente, porque eu estava doente. E aí eu me tornei um dos tais que foram repugnados, nascidos do Espírito. E agora, Marcos, me dá uma oportunidade. E Deus me faz o quê? Começa a trabalhar por eles, porque eles estão bem, estão contra você. Mas você está um pouco melhor. Então eu começo a trabalhar com a consciência de que hoje é um dia que eu estou fazendo mais um ano de vida.
Mas enquanto eu estiver aqui, pela palavra que fala assim para mim, silenciosamente, um morreu por todos. E agora, pastor? É necessário que você morra por mim. Por quê? Porque se eu não for na direção de Cristo, significa que eu também estou doente, mas muito doente. Quando você vê um novo nascimento, você vê a realidade de uma figura, metáfora, que ela nasce da carne é carne. Porque o que nasce da conjunção de homem e uma mulher, nada mais é a réplica de alguém que vai pensar como pecador. Já digo um princípio, uma vez que eu visitei um pai preso e na outra cela um filho preso. Os dois por tráfico de drogas. Você ficou com raiva porque eles eram bandidos? Na linguagem, não. Na minha cabeça eles estão doentes, os dois estavam doentes. Para o mundo, eles são bandidos, irreconciliáveis. Não, você não está entendendo. Os caras doentes com uma gravidade tão profunda. Meu Deus! Porque tem muitos doentes intelectuais. Por que eu faço questão, como o presbítero disse, de pregar um evangelho verdadeiro? Porque remédio falso não cura. Quando é que você viu que o remédio falso cura? Não cura. Eu trabalhei vendendo medicamentos para terapia farmacêutica há muito tempo. Eu me lembro de um tempo que muitos fornecedores foram presos. E eu conheci vários deles. O que vocês vendiam? Matéria-prima farmacêutica batizada. Não cura. Evangelho que não é evangelho não cura. Se seja bom, o evangelho que não é evangelho não cura. Evangelho que você não tem compromisso de entender o peso da palavra. É por quê? Porque evangelho que não é evangelho não cura ninguém. É como se você tomasse um paliativo, olha. Esse remédio. A dor de cabeça para normais. O problema vai estar lá dentro silencioso, você não sabe. Quando Deus nos traz para a igreja, ele está querendo dizer assim: vós sois nascidos da água, do Espírito, da água porque eu vou lavar, onde nenhum homem tem acesso. Eu não posso chegar no médico e falar: doutor, abre a caixa craniana, passa uma água nos meus neurônios. Se eu sair daqui talvez bom, eu saia melhor. Não tem. Mas quando eu dobro meus joelhos com a consciência, eu sei que ele vai lá nos meus neurônios. Eu sei que ele vai me lavar onde nenhum homem vai. E aí é que eu entendo que eu estou fazendo a obra até onde eu puder, porque a doença é incurável, eu deixo cansado como Deus cansa. Que Deus olha para o homem e diz assim: essa doença não tem cura. O quê? Essa doença não tem cura, a criminalidade não tem cura. Eles vão dar reflexos de intelectualidade, de possível controle, mas estão doentes. Os homens ficam apaixonados pelas mulheres. Quantos deles querem ter? 5, 10. Os homens ficam loucos. E as mulheres ficam apaixonadas pelos homens. Que diferença? Nós não queremos, querem 5, 10, 15. Meu Deus! Só fala que o homem tem jeito de casar, não mulher. Meu Deus! Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Olha que doença, hein? Chega em casa, ela se transforma no delegado. Que isso? Ela quer mandar igual agora. Mas, não, mas eu falou que ela fazer isso. Eles não conseguem fazer. Aí Deus olha com compaixão. Porque os homens são doentes. Eu sou um doente, eu ainda tenho sequela. Quando você olhar de uma forma da magnitude do novo nascimento, você vai ver que faz todo sentido um novo nascimento. O médico te dá um remédio antibiótico, um anti-inflamatório, e quer dizer para você: olha, toma um anti-inflamatório, porque ele vai diminuir a força da colônia das bactérias. Uma coisa é enfrentar uma bactéria, uma colônia com 10 mil bactérias. Enfrenta uma colônia com 100 mil bactérias. A vida de um homem doente, espiritualmente caído, são milhares e milhões de bactérias mexendo com a cabeça dele na maior das loucuras. E quando ele se de viajar e conhecer o mundo todo, o que você vai fazer? Parar de viajar mais não, segura que ele viajando. Viaja noite e dia, atrás de quê? De nada. E ele não vai com alvo. A precificação de um homem, Aleluia! é colocada diante de Deus quando ele começa a entender a razão de todas as coisas. Por que Deus não faz, não vai aceitar o homem? Que na verdade não fica bom, porque ele é doente. No céu não entra doente. No céu só entra ação. Porque nós já estamos lavados pela palavra do Espírito. Eu estou no processo gestacional. Mas como disse o irmão Ricardo, os passos de um homem bom
são santificados por Deus, porque o homem bom ele foi curado dessa doença, incredulidade maligna. Aleluia. Eu preciso ficar curado, você precisa ficar curado. Aleluia. Agora eu estou querendo dizer Glórias a Deus. Aleluia. que ninguém vai salvar, claro que nós vamos salvar. O processo gestacional é um processo muito difícil. Eu estava conversando com uns amigos que estão aqui hoje, em muitas situações em que a mulher vai ter o filho na maternidade, morre a mulher e morre o filho. E quando não mais, fica a criança viva. No processo gestacional, até o novo nascimento, muitas pessoas morrem. Quando Jesus diz é necessário nascer da água do Espírito, ele está dizendo, é um processo novo, hein? Por quê? O Aleluia. caminho é apertado e a porta estreita. Possa ser que venha nascer um homem ou uma mulher, mas possa ser que nunca nasce. Eu vi muita gente no processo gestacional, espiritual no caminho, mas eles nunca vieram dar a luz. Por quê? Eles morreram no meio do processo. Então, nós falamos do irmão José, que Deus falou muitas coisas comigo que você nunca ouviu. Uma das coisas que Deus estava falando comigo essa semana aqui é que o Evangelho ele é uma arma perigosíssima. Eu vou repetir de novo. O Evangelho é uma arma perigosíssima. Quando você tem uma arma, você tem que ter todo cuidado, porque aquela arma pode disparar. Ela pode ir para a direção contrária que você não imagina, mas muita gente morreu por acidente de uma arma. E muita gente morre numa propositura impensável, inalcançável. O Evangelho é assim. O Evangelho é uma arma infalível. Mas eu sei que ele mata. Meu Deus. Eu já vi várias notícias de que um homem entrou num hotel, e quando alguém vê o mais improvável, aquele homem pegou a arma, que não era nunca para ele fazer isso, era para ele se defender, para ele se proteger, para ele se guardar. Esse Evangelho aqui, ó, você se preserva, você prospera, você ganha uma nova vida, fica amigo de Deus, o mundo invisível de Deus te conhece, você vai para o julgamento, e Deus pergunta, quem é aquele? Aquele eu conheço. Ah, mas Aleluia. estou usando uma arma. Os homens que morreram, quando compraram armas físicas, eles se mataram. Com o que eles se mataram, pastor? Com essa arma aqui. Já vi várias notícias de alguém que entrou no hotel, e a pessoa foi falar, foi dormir? Não. Ele vai fazer o mais improvável. Ele comprou uma arma, deitou na cama, fez assim, ó. Pum. Meu Deus. A arma não era para matar ele, mas ele se matou. O Evangelho é assim. É uma arma infalível. Porque é uma arma divina. Glórias É a uma arma Deus. que muda até aquilo que não há possibilidade do homem mudar. Qual a explicação do irmão Albino? Irmão Albino? 5 bilhões de neurônios. Irmão Albino, 5 bilhões de neurônios infectados e doentes. Meu Deus. Irmão Albino, sou um homem Aleluia. separado, Aleluia. porque tem muitos homens abaixo do Senhor. Oh, Deus santo. Convence que 5 bilhões de neurônios que serão trabalhados pela educação, pelo projeto humano, não tem. Me convence, irmão Albino, se eu me convencer, eu deixo de ser pastor hoje. Pega os 5 bilhões infectados, pega os 5 bilhões neutralizados, oxidados, na malignidade. Pastor, o senhor desiste de ser pastor hoje, se você me trouxer a reversão desses bilhões de neurônios. Meu Deus. Porque a minha cabeça, irmão, está claro que não tem cura. Não acho que tem, não. Tenho certeza que não tem cura um homem infectado com uma doença dessa ao corpo do família. Hoje é um dia que eu sou muito alegre porque sei que Deus existe. Glórias a E sei que meus Deus. irmãos também fazem parte de Deus. Aleluia. Eu não estou aqui no processo religioso. Eu estou aqui pela verdade de Deus. Glórias Os a homens Deus. desejarem ser maior do que Deus. E a Bíblia diz que Deus até ri. Mas como? Estão doentes. Por quê? É porque eles dirigem aviões a jatos, sobem e descem em aeroportos, eles pegam as máquinas mais modernas, fazem operações, incisões, fazem matemática, ciência, física, e daí? Eles não reconhecem que eles são doentes. Meu Deus. Meu Quando eles Deus. reconhecerem, o Aleluia. que Deus fala? O homem é como
uma erva do campo, que nasce pela manhã e de tarde. Não é nada. Mas como assim, pastor? Não é nada. Mas por que não é nada? Ele está doente. Você não está vendo que ele quer ser o que ele nunca vai ser? É Deus. Você não sabe que eu posso soprar e ele morrer? Eu sopro ele nasce, eu sopro ele morre. Por quê? Porque toda intelectualidade não vai invalidar a obrigatoriedade do novo nascimento em Cristo. Então nós vemos aqui hoje com consciência de que hoje é um dia que eu faço mais ou menos de vida. Mas eu não quero me vangloriar isso não. Pastor, é verdade que Deus fala para o Senhor de madrugada, à noite, absolutíssima verdade. Glória a Deus. Quantas vezes? Não vou dizer para vocês que são milhares, faria mentira. Inúmeras vezes eu já fui santo. Inúmeras vezes eu já fui citado por obras do mundo espiritual do de Deus. Mas isso não me traz a segurança, por quê? Porque eu ainda tenho indícios de que trago na minha vida sequelas da doença da minha incredulidade. Cada um de nós deve olhar que você deve ter com certeza sequelas. Porque o atalho do pecado, nossa queda, foi na consciência. Você tem que observar que o homem que nasceu do pecado, ele pensa em outra direção. Coloca na sua cabeça. Mas por que ele pensa em outra direção? Ele está doente. Mas como assim, pastor? Jesus não fala muito em intuição. Porque quem tem tentação, supostamente são, é alguém, irmãos, que na verdade já está até perdido. Por quê? Porque quem tem a humildade de ouvir a palavra, que ele cresça e não diminua, a minha sanidade mental, irmão, ela vai quando eu começo a colocar. Onde começa a minha sanidade mental? Quando eu começo a colocar Deus no seu devido lugar. Ali começa a minha sanidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a É Deus. desse tamanho. Aleluia. Eu acredito aquilo. E quer peitar uma pessoa Aleluia. que domina o universo, não tem sanidade mental. Amém, amém, Mas não tem as aleluia. maneiras. Hoje eu não tinha para você entender. Glórias a Deus. Aquela assim da carne é carne. E vai ser eternamente carne. Até o último dia que Deus entrar e dizer assim, ó, troca ela de corpo, bota aquele corpo lá. Agora você está no corpo corruptível. Glórias a Deus. Ficou bom. Ficando bom, Deus faz a transição do corpo incorruptível, do corpo corruptível para o incorruptível. Quero que os irmãos entendam uma coisa. O Espírito de Deus, irmãos, ele nunca erra. Aleluia. Olha só, Pai. Ele nunca erra, ele nunca erra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você deve entender o seguinte: quanto maior for a minha realidade de ser menor, significa que eu estou com maior imunidade espiritual, estou menos doente. Peço aos irmãos que orem pela minha vida mais do que nunca. Eu não sei qual vai ser o dia em que vou enfrentar o tribunal de Deus. Não sei a hora, não sei o dia, mas eu preciso estar são. Porque lá no tribunal ninguém entra doente. No céu ninguém entra doente. Um companheiro inseparável que eu falei lá no início nunca me abandonou. Em alguns momentos eu não fui um bom amigo, não fui um bom companheiro, mas essa pessoa nunca me abandonou. Então eu quero trazer aos irmãos, para enriquecer os irmãos, que não há no mundo pessoa tão fiel, tão amiga, tão companheira, tão precisa, tão real, mas real que você sentir, ele é real. É a pessoa do Espírito Santo. Ele é real, mas real. Só que tem, irmãos, que a natureza divina dele é altamente exigente no sentido de que fala comigo, eu abro a porta, mas se estiver nu, eu não recebo. Então entenda bem, para a gente alcançar Deus é real. Eu precisei ter muitas e muitas escaladas, muitas, na minha história toda. Eu já cumpri 10 anos, 10 dias de jejum, já subi o monte o ano inteiro, já orei de 8 à meia-noite, já orei dias e dias. É uma luta incansável, mas eu achei o companheiro. Então entenda bem, como é que a pessoa acha o mundo invisível de Deus? Através de trabalho espiritual.
Eu não estou vendo, mas é verdade. Então, se você quiser levar uma realidade para a sua vida, leva e começa a dar todo sentido. Deus é real, real, real. Eu vou para o meu julgamento. Eu tenho certeza que Deus é real no meu julgamento. Mas mesmo assim, eu estou me preparando, porque eu sei que não vou encontrar moleza diante do tribunal dele. Não vou encontrar. Se eu trabalho aqui, essa dificuldade toda para ver o ouvido, imagina lá. Então, se você acha assim, bom, eu estou na igreja, mas... Irmãos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Trabalha. Não venha perdendo tempo com o celular. Trabalha, mete o joelho no chão, pega a Bíblia, vai para frente, vai para trás, trabalha. Quando Deus olhar para você, quem lá conhece nossa história? Começando mais quando Deus vai olhar para você como você tem interesse, quando você não conhecer Deus, Ele olha para você como um caco dentre outros cacos. Mas quando Ele viu Davi, Ele ficou tão feliz que Ele disse: homem segundo o meu coração. Glórias a Deus. Não fica pensando que Deus não existe. Ele existe, mas existe muito. O que eu faço para encontrar? Trabalha, não fica dentro do meu resultado. Trabalha, lê a Bíblia, ora, jejua, vai para o ponto. Trabalha com consciência que o mundo espiritual de Deus se move com coisas espirituais. Irmãos, eu já falo do mundo corporativo. O mundo corporativo se move como? Quando você pode falar 3, 4 idiomas, com especialização, com doutorado, com mestrado. O mundo de Deus se move com trabalho espiritual. Sem trabalho espiritual não tem resultado. Contribua com esta obra. Por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.